Uma salva de palmas para eles, pessoal. Fiquem à vontade. Tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês. Coisa boa, né? Tanta informação legal, né? E esse tema que é tão importante para a gente, né? Me apresentar primeiro, né? Eu sou o Felipe. Não sou mais o CEO da Vista, viu, Renatão? Viu, Renatão? Felipe da Vista, já não sou mais da Vista, já faz um tempo já. Agora é Loft CRM, né? Mas eu mas mas assim, estou no mercado imobiliário com tecnologia desde 2001, né? Com a fundação da Vista, né? Era concorrente aí do Rodrigo, né? Do Cigave, né? Do Micael aí também e tal. Mas assim, aprendi bastante, né? Um pouco sobre CRM. Em 16 eu vendi minha participação, passei um período no Vale do Silício, na Califórnia, e 18 voltei com o projeto da gamificação. E aí esse tema, né, da experiência do cliente é um tema fascinante, né, um tema que eu tenho me debruçado bastante, né, para melhorar a experiência de compra. E aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já passaram pela experiência de falar com o vendedor e ele saber menos que vocês. Já aconteceu isso já com vocês? Quando aconteceu comigo, eu desisti de comprar. Independente do produto. Nem estou falando do mercado imobiliário aqui. Independente do produto. Então, e por que aconteceu isso? Por que acontece isso? Porque hoje o cliente mudou. Hoje a gente tem muito mais acesso às informações. Tem uma pesquisa da PwC que fala que, na dúvida entre dois produtos, né, 91% dos brasileiros escolhem aquele que eles tiveram a melhor experiência de compra. Então, a experiência de compra é algo fundamental, né, para a gente, né? Então, o painel aqui é sobre isso, sobre a experiência de compra. E aí, para contextualizar vocês, né, nesse tema, né, o cliente mudou. Mas será que o atendimento das empresas mudou no mesmo ritmo? Acho que esse é o ponto, né, contextualizando aí no mercado imobiliário. E aí, para isso, né, tem essas pessoas maravilhosas aí que eu gostaria de que se apresentassem primeiro. Por favor, Karen, pode se apresentar? Meu nome é Karen, eu sou sócia da Refúgios Urbanos. A Refúgios é uma imobiliária relativamente pequena, somos em 50 corretores, e ela nasceu em 2013. Hoje nós temos uma atuação de trabalho diferente, então nós entendemos que nós não íamos conseguir crescer e nos tornarmos uma mega plataforma, então a gente acabou direcionando o nosso trabalho para um outro foco, um foco um pouco mais manual. Então, hoje, a gente trabalha com exclusividade na venda de imóveis. E, basicamente, é isso. Hoje, eu sou, além de sócia, gestora de uma das equipes dentro da imobiliária. Boa. Rafael Chamusca, da Smart Talks, pode se apresentar, por favor? Oi, gente. Boa tarde, prazer estar aqui. Como ele falou, eu sou Rafael, da smarttalks.ai. A gente trabalha com a plataforma completa, que trabalha com toda a jornada, desde a recepção do lead, a gente trabalha com CRM, com a experiência conversacional, com o atendimento, com o envio de campanhas. E aí a gente vai falar um pouco mais aí sobre a experiência do cliente. Boa. E o Rafael da FFID, que é FFD, né? Eu sempre falo FFID. Perfeito. Bom, sou Rafael, sou sócio, fundador, engenheiro de software, na raiz, né? Brincadeiras à parte. Conheço o Felipe desde o Vista, ajudei ali no começo ali do Vista, né? Então, brincadeira que o mundo imobiliário é um ovo, né? Todo mundo se conhece, né? Então não tem jeito. Então trabalhei com o Vista, trabalho com o Cigave, trabalho com outras empresas também. Então é interessante que é um mercado muito grande, só que ele mudou muito, principalmente pós-pandemia, né? Durante a pandemia e pós-pandemia é um mercado que virou de cabeça para baixo por conta do tempo de atendimento, né? Que acho que é o segredo do sucesso aí para o cliente. Informação mais tempo de atendimento. Boa. Então, já vou emendar aí na pergunta, né? O que mudou, né, nesse perfil do cliente? E eu vou começar por ti já. Tu colocou do tempo, né?
Pode explicar um pouquinho melhor? Claro, vamos lá. Hoje em dia, as pessoas elas se comunicam, praticamente todas as pessoas se comunicam via WhatsApp. Ninguém mais quer atender ligação durante o dia, ninguém mais quer principalmente de números desconhecidos, por conta da quantidade de golpes, por conta da quantidade de ligações de call center, acaba caindo muito o principal conversor pré-pandemia, que era a ligação do corretor. Então, os clientes, primeiro, eles preferem ser abordados no WhatsApp no tempo que eles têm. Então, eu vou dar um exemplo. As pessoas hoje elas estão mais ocupadas, porque elas passaram por um período home office, então elas acabaram focando mais no trabalho. Então, você pega pessoas que estão focadas em procurar imóveis. Ela vai lá, faz o lead, ficou interessada na casa que foi gerada lá por a foto por IA, ficou maravilhosa. Legal, eu quero comprar. Só que se você não tiver no timing daquela pessoa, se você passar 3 minutos, aquela pessoa já virou a página, entrou numa reunião, está em outro assunto, meu amigo, você perdeu a venda. Quando eu falo isso, não é brincadeira. Porque você tem que entrar no momento certo para você poder gerar a venda. Então, assim, a sua chance aumenta quanto mais rápido você for e quanto mais informações você tiver. Porque se você demorar 5 minutos para devolver uma foto, para tirar uma dúvida de um cliente, o cliente ele vai procurar outro caso. Então, ele vai ter outra coisa para fazer. Então, é aquilo. As pessoas estão com menos tempo, elas precisam de mais informação e elas precisam da atenção na hora correta. Então, isso mudou no atendimento ao cliente. Então, você pega aí cases de sucesso, o tempo de atendimento deles é menos de 3 minutos entre gerar um lead, um SDR atender e um corretor entrar, e o corretor não pode titubear na informação. Aí você tem uma gama enorme de produtos. Até o corretor achar o produto, você perdeu tempo e o cliente ele vai esfriando. Né? É um termômetro essa questão do cliente. Então, ele está quente ali. Você começa não é que o vendedor pode ser ruim, mas o caso ele vai esfriando conforme o tempo vai passando. Então, você tem um timing ali, que é o gancho da atenção do cliente, que é de 15 minutos. Tá? Então, isso a gente já tem algumas pesquisas que a gente faz, e até cruzamento de dados que nós temos, é de 15 minutos. 15 minutos é o tempo ideal para você ter uma jornada do cliente para você marcar, e a chance de quando ele vai lá, né? Porque aí tem o pós, né? Então, legal, convenci, agendei, vou lá visitar. O cliente ele já vai estar muito quente, porque ele tirou todas as informações. Agora, se você demorar, esquece. Pô, sensacional esse aspecto. Você trouxe uma riqueza de detalhes interessante, e eu queria perguntar para você com relação a um aspecto que você colocou, que é no instante que ele quer. E esse instante nem sempre é no horário comercial, né, Chamusca? Pois é. Então, e uma coisa que a IA generativa trouxe para a gente, como a gente está falando de acompanhar essa evolução aí de quem está buscando o imóvel, uma coisa que a IA generativa trouxe é poder conversar de uma forma natural, de uma forma fluida, mesmo fora do horário. Porque antigamente a gente entrava lá, preenche aqui, o que você busca? Qual que é o seu ticket? Eu pegava aquela informação, no outro dia o corretor acessava e aí ia reiniciar. Muitas vezes, como já falamos aqui, perguntando as mesmas coisas novamente. Então, o que a generativa traz responde objeções. Né? A pessoa, entrei lá cliquei lá num formulário da Meta, preenchi, caí no WhatsApp, todos os dados já entraram para o CRM, eu já recebo a pessoa de uma forma personalizada, com o código do imóvel que ela procura. Qual andar você procura? Metragem, tal. A gente já conectado com a API, a gente já responde todas essas questões e já dá insumo para aquele corretor continuar aquela conversa a partir dali e de uma forma muito mais avançada, né? Já chega lá bem detalhado. E se o corretor tiver em sinergia com esse aspecto, aí a venda sai com muito mais facilidade, né? Legal. Karen, na prática, a gente sabe que a personalização é muito importante, né? E foi dito aqui, né, que o trabalho do corretor não se pretende substituir esse trabalho do corretor, né? Como que tu enxerga isso no teu atendimento, que é médio padrão, né, na Zona Oeste de São Paulo?
essa questão do cliente ser atendido de imediato, né? Então, a inteligência artificial é uma super ferramenta, porque ela entra nesse primeiro momento para fazer esse primeiro atendimento, pegar esse primeiro briefing. Então, o cliente não se sente desatendido, mas depois ele é repassado para esse corretor que vai fazer essa personalização. Então, ele, naquele primeiro momento, não se sente desamparado, mas depois ele vai conversar, de fato, com alguém que vai tentar encontrar aquelas minúcias que, às vezes, na conversa com o IA, ele não conseguiu passar, que é aquela coisa mais sentimental, de fato, da venda do imóvel, né? Porque tem a questão padrão do layout, quantidade de dormitórios, quantidade de vagas, mas tem algumas outras características ali que o cliente busca, que, às vezes, numa conversa um pouco mais próxima e mais humana, a gente consegue identificar. Então, por exemplo, o cliente tem um filho que estuda numa escola tal, e ali, se você estiver atento, você consegue entender que é primordial para esse cliente morar no entorno daquela escola, porque isso vai facilitar a vida dele. Então, eu entendo que a gente tem que usar a IA com muita inteligência para pegar essas informações, mas depois acessar essa escuta ativa, para, de fato, começar a fazer um atendimento mais qualificado e começar a trazer mais informações para chegar no imóvel ideal para o cliente. Então, não basta ter automação, você precisa também de uma capacitação do profissional, do corretor, para que ele use aquelas informações prévias também e personalize o atendimento, é isso? Exatamente. Tá. E lá, como é que você faz esse treinamento dos corretores? Bom, na nossa imobiliária, a gente divide os nossos corretores por região. Então, cada corretor é especialista na região onde atua. E, na verdade, a maioria mora onde atua, o que fica muito mais fácil a apresentação desses imóveis. Então, quando ele vai conversar com o cliente, é uma conversa muito mais próxima ali. A gente decidiu por seguir dessa maneira, porque nós entendemos que São Paulo é uma cidade muito ampla, né? E você se tornar especialista em vários bairros é muito difícil. E o que a gente, infelizmente, mais acaba encontrando no mercado é, às vezes, um corretor que chega na visita e não sabe nem onde ele está. Então, só o fato do corretor chegar na visita e saber que na esquina tem uma padaria de pães de fermentação natural, tem um cafezinho na esquina que é super interessante, que a 2 quadras tem a escola onde o filho dele vai poder se matricular, faz toda a diferença, porque, no final das contas, a gente vende o imóvel, mas também vende a localização, né? Sensacional, muito bom. Bom, o segundo ponto aqui é sobre os gargalos no atendimento, né? Hoje a gente tem muitos canais de atendimento, né? Na própria empresa, né, a gente tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o Slack, tem uma série de ferramentas. Para atender o cliente também tem uma série de formas de contato também, né? Considerando esse aspecto dos desafios, né, do atendimento, aí eu vou perguntar para o Rafael com PH, quais são os maiores gargalos que as empresas enfrentam no atendimento aos clientes? Vamos pensar no aspecto mais de incorporação. O maior gargalo está na resposta do WhatsApp. Tá? Então, como eu falei, muitas vezes, eu vou pegar um exemplo que a Karen falou junto com 2 tipos de incorporadores. Vou pegar um incorporador que trabalha com empreendimento AA e que na região tem diversos tipos de supermercados. Tá? Só que a AA eu não vou falar para ele que tem um roldão a 300 metros. Vocês concordam comigo? Eu vou ter que falar que tem um Pão de Açúcar, tem um Mango. Só que se eu for pegar o Minha Casa Minha Vida, eu vou ter que buscar o quê? O roldão, o atacadão, etc. Então, a questão toda é você poder municiar e ter essas informações. Então, espera aí que eu vou ver. A dúvida faz com que você perca a venda. Então, assim, o maior problema da comunicação, eu não acredito só na questão de venda, mas da humanidade, é que a dúvida faz com que você perca a credibilidade. E quando você perde a credibilidade, você perde a atenção e entra num ciclo. Mas, de qualquer forma, comunicação, venda, cliente-vendedor, hoje é 100% WhatsApp.
Aí você passa ali para a parte da ferramenta interna. Pô, aí a pessoa usa Slack, aí a pessoa não responde Slack porque não está instalado no celular, o corretor está fora. Então, acaba voltando, você tem diversas comunicações, elas se perdem ali no meio do caminho, porque você teve a dúvida, você teve que acessar as outras ferramentas, e, no meio do caminho, isso demorou mais que os 15 minutos que eu citei anteriormente, e você está perdido. Aí, volta lá, a IA. Lembra que eu comentei na minha palestra que tem um trabalho que tem que ser feito junto com o cliente para você entender as dores dele, ter os inputs, analisar a resposta. Gente, a IA nunca vai ficar pronta, a IA vai alucinar o tempo todo, esquece isso. Quem acha que a IA é perfeita, pode tirar o cavalinho da chuva, não existe. Não existe IA perfeita. Existe uma taxa de acerto para conversão do cliente. Se você achar que vai atender 10 clientes, os 10 um não vai alucinar, você está errado. Isso, a IA, gente, ela é estatística. Estatística não é perfeita, não é 1+1. Entendeu? Então, ela vai errar. E os erros são aprendizados. Aí a gente entra lá na questão do histórico. Tá? Então, por isso eu dei uma volta, mas só para entender que, no final, a sua comunicação principal só é uma, mas você vai expandir para outros meios e você, nesse tempo da dúvida, você perde a venda, porque você tem que ter tudo isso à mão. E a IA auxilia, no final das contas, para você ter a resposta correta. E o cliente, ele cada vez ele está mais minucioso, mais detalhista, até porque as informações principais estão disponíveis na internet. Então, o que ele vai pedir é uma informação mais tipo a altura do degrau, a marca da fechadura, etc. Né? E qual o desafio de treinar a IA, né, Rafael? Você tem facilidade em obter essas informações do cliente para poder preparar a IA para que ela consiga responder esse cliente? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho bem 4 mãos mesmo, assim, né? A gente chegar, pegar na mão, conversar e entender primeiramente o público que a gente está falando, como ele comentou, e, a partir daí, a gente buscar essas informações. E entender também o que é importante para a operação, né? O que a gente precisa responder ali. Na parte de treinamento, a gente costuma acreditar que a conversa ali, né, com o agente é a parte mais trivial, mas é complexo, é uma arquitetura complicada que a gente precisa, como ele falou, sempre estar alimentando, sempre, né? E uma vez que a gente tem uma base, aí a gente vai alimentando ela para ela crescer. A gente conectar com a API é a primeira coisa, né? Da gente ter as informações detalhadas do que ele tem e ele saber curar, saber entender aquela base. E a gente também saber o que a gente precisa e ir aprendendo a partir das conversas. Você falou, né, de nível de detalhe. Tem gente que o básico já vai atender, mas justamente o ponto-chave é saber com quem que a gente está falando. Se essa pessoa ela requer esse nível de detalhe para aprofundar, a gente vai atrás. Então, eu acho que o ponto-chave é analisar caso a caso. Boa, boa. A gente implementou a IA quando a gente começou a fazer premiação em espécie nas campanhas para engajamento de corretores na Play to Sell, né? E o nível de ansiedade do corretor para receber uma premiação em dinheiro é muito maior do que a questão da gamificação e tal. Então, no início, a gente tinha aumentado a equipe de suporte, depois colocamos a IA para consulta de saldo, essas situações. E o que eu percebi nessa experiência é que analisar conversa a conversa, principalmente aqueles motivos de transbordo para o humano, me ajudava a corrigir a IA e melhorando ela para que desse menos transbordo, né? E isso é um trabalho realmente diário, né, ou semanal, no mínimo, e minucioso, né? E é importante também que você que tem a IA consiga entender, né, esse processo, consiga entender, porque muita gente pega, eu vou contratar uma IA, vai resolver meus problemas. Primeiro tem que entender a regra, né, de negócio, né, o produto, o público-alvo, etc. Né? Karen, como é que você fez lá para implementar as IAs lá na imobiliária? Então,
dentro do nosso site, então, a gente tem uma simples de conversação, que é inicial, né, para iniciar o atendimento com o cliente. Ali ela já começa a entender um pouco do briefing do cliente, tanto comprador quanto vendedor, e isso depois é redistribuído dentro da equipe. Nós começamos a utilizar também a RUM, né, para ambientação. Isso mudou, de fato, as nossas estratégias das vendas, né? Porque, como eu mencionei, como trabalhamos com exclusividade, então a gente tem uma plataforma, uma carteira de imóveis bem reduzida. Então, cada imóvel ali é trabalhado, ele precisa ser trabalhado com muita estratégia. Então, de fato, a IA, né, nesse caso, entrou com bastante estratégia, porque aquele imóvel precisa ser vendido. Então, ainda mais que é exclusivo, né? Exatamente. Então, ali a gente tem um compromisso com o proprietário de 90 dias de fazer aquele negócio acontecer. Então, é um compromisso mútuo entre imobiliária e proprietário. E, internamente, a gente tem trabalhado também no nosso CRM, que aí fomos ousados, a gente tentou, né, estamos, né, fazendo o nosso CRM do zero, e a gente já está na versão 3.0 evoluindo, e a nossa ideia é fazer todo o processo de venda do início ao fim. Então, desde a captação, ser internalizada no CRM até a finalização do processo. Então, o corretor recebeu o contato de captação pelo CRM, passar por toda a trajetória de atendimento internamente. E, dentro disso, a gente começou pela jornada do comprador, onde, quando o corretor qualifica esse cliente, automaticamente o sistema já indica opções de imóveis que possam ser interessantes para aquele cliente, conforme aquilo que foi descrito pelo corretor. E aí o corretor tem a opção ali de esse imóvel é interessante, esse não é, e aí ele vai fazendo uma seleção e entendendo qual imóvel vai seguir para a visita. E aí a gente já está desenvolvendo as próximas etapas, que seriam o agendamento de visita, que aí vai ter uma conexão com o Google Agenda e assim por diante. Então, a nossa ideia é internalizar tudo nesse CRM. E, quanto mais a gente conseguir otimizar a trajetória do corretor, melhor, para ele focar, de fato, no que importa, que é a parte de atendimento e de conexão com o cliente. Muito se fala nessa questão de integração dos sistemas, né? Porque são vários sistemas. Até o Rafael Chamusca trouxe esse aspecto, né, da API, de puxar alguns dados. Lá na época lá do Vista, lá em 2011, né, a gente criou as APIs abertas, né, que até vocês são beneficiados, né? E foi o primeiro CRM com API aberta, né? O conceito, oi? O único que permite cadastrar imóveis através da API. Você não permite, né? Cadastrar? Permite também? Aí, ó, permite também. Boa, boa. Não, mas o ponto das APIs é porque são muitos sistemas, né? E aí você recadastrar a informação acaba sendo um desafio, né? E é justamente fazer as APIs acabam ajudando nesse processo, né? Mas é desafiador, lógico que é desafiador, porque a API sai do ar, volta, muda a versão da API, tem manutenção, e é uma surpresinha, né, que você tem. Opa, mudou, para tudo. Né? Acontece. E a gente está falando de desafios aí, né? Então, tem desafios técnicos, né, de entrega mesmo, SLA também, e os desafios desse cliente exigente, né, que está usando multicanais. E, às vezes, a esposa está buscando, ou o esposo depois busca, e é o mesmo cliente. Né? Dentro desse contexto, a IA ela contribui como uma solução, mas como que você vê que a gente pode ajudar com a IA? Só a IA em si ela vai conseguir resolver esses problemas, Rafael? Depende. Tudo depende. Depende do input, né, que você vai dar para a IA. Como que você vai... De novo, volta para a parte do treinamento. Né? Então, assim, a gente conhece a IA, ela é um contexto muito amplo. Então, assim, quando você não tem informação nenhuma, ela é uma página em branco e ela não vai resolver nada. Simplesmente. Ela é E se você perguntar hoje uma coisa para a IA, pergunta hoje, faz um teste, vai lá no chat, todo mundo aqui, ó, vai lá no chat GPT, faça uma pergunta e veja a resposta.
Daqui uma semana, vocês voltam e façam a mesma pergunta. A resposta não é a mesma. Tá? Aí vocês vão me falar assim, por quê? Mas se eu fiz a mesma pergunta? É o que acontece. Não, e dizem que ela tem problema de autoconfiança, né? Porque ela não sabe, ela não responde não sei. Exatamente. Então, assim... Ela sempre responde alguma coisa. E a resposta muda. Então, assim, se você sempre espera... É a questão do treinamento. A gente está falando, vai juntar as APIs. Hoje a gente tudo uma coxa de retalhos. Porque eu vou dar um exemplo. Um cliente ele vai lá, ele tem o CRM próprio, que nem aqui. Aí depois junta, tem uma parte que vai lá para o Salesforce, outros é 100% no CRM, que nem o Cigave é 100% ali. Então, acaba sendo uma coxa de retalhos e cada caso é único. Por isso que, quando eu falo que não tem como ter uma solução para você pegar e colocar na escala, é porque não tem. Você tem que sempre ajustar a roda, ajustar um case. Então, eu vou dar um exemplo que eu tive assim, muito recente, que é de um cliente que estava lá falando, não achava que era IA, né, que é o caso da esposa. Ele falou assim, estou saindo com a minha esposa porque eu vou no culto. Tá? Aí, ok, é uma loteadora, um amigo nosso aí em comum, né, Rodrigão? Aí, o que aconteceu? Ele voltou, lote, hein, venda de lote. Quando ele voltou ali, escreveu no chat, olha, queria continuar. O que vocês acham que a IA falou? Como foi o culto? Obrigado, é exatamente isso. Então, é tudo uma questão de treinamento, até onde você quer. Você quer que a IA seja robótica ou você quer que a IA ela seja humana? É esse o contexto. E, de novo, a questão do cruzamento dos dados, porque, geralmente, assim, se é o homem procurando, ele vai falar, tem que perguntar para minha esposa, porque o homem não decide nada, né, no casamento. Vamos falar a verdade aqui, né? O homem não manda em nada. O homem só fala, a última palavra é do homem, sim, senhora, né? Então, é basicamente isso. Ele vai perguntar para a esposa, vai procurar, vai tentar entender. E aí é onde entra a IA, né? A IA entender o contexto e sempre tentar voltar ali no gatilho de onde ele parou. Tá? Então, isso a importância. Então, é tentar deixar o menos robótico possível. E como eu expliquei, aí você tem uma série de fatores. Eu acho que todo mundo que trabalha com IA pode falar assim, aí, de repente, o que eu fiz aqui parou de funcionar daqui uma semana. Por quê? Porque alguma coisa mudou, algum input mudou e a gente tem que sempre estar estudando o que está acontecendo. Eu estava vendo uma conversa da nossa IA com o corretor e ela estava sugerindo um texto de apresentação para o corretor. Eu não entendi nada. O que ela estava fazendo? Voltei no início da conversa. O corretor configurou uma mensagem automática e ela chegou e falou assim, que legal a sua mensagem automática. Poxa, deve ser bem interessante para o seu cliente. Quer que eu mande uma sugestão para melhorar a sua apresentação? Aí o corretor disse sim. Aí ela começou a perguntar para ele, mas você trabalha só com Minha Casa Minha Vida? Só, qual o produto? Porque tinha os 3 produtos. Aí colocou, e ela escreveu. E eu achei interessante, porque, primeiro, enxerida, né? O que ela está sugerindo aquilo? Mas tem uma série de contextos que acaba fazendo que vai até fora, extrapola o treinamento, porque, cara, eu não treinei a IA para ficar sugerindo para melhorar o texto do corretor. Mas foi legal, foi um caso bacana. Bom, dentro desse contexto, né, que a gente estava falando, né, de, poxa, tem vários desafios, né, integrar os sistemas é um desafio, né? Eu perguntei aí para o Rafael nessa questão de usar a inteligência artificial por si só, ela conseguir resolver ou não e tal. Muito se falou em dados aqui também, em integração desses dados, né? No caso lá dos seus clientes, né, imobiliários, né, você falou que usa a integração para buscar informações de imóveis e sugerir imóveis também, é isso? Sim. Então, né, a gente está falando muito de experiência conversacional e tal, que é a cereja do bolo, né? É uma cereja maravilhosa, mas é a cereja, o bolo que vai dar a sustância. Então, a gente vai lá embaixo, no pontinha do iceberg, vai lá embaixo. Estratégia de dados, estratégia de comunicação, tecnologia, pessoas, processos, canais, né, que muitas vezes você começa falando no WhatsApp, aí você fala no Instagram, não sabe o que conversou no Instagram, o que conversou no WhatsApp. Aí a gente chegar na conversa. Eu tenho, por exemplo, um caso que o pessoal tinha uma gama muito grande, 3 regiões diferentes,
muitos corretores atendendo diversos empreendimentos diferentes. E aí o lead chegava, aí o gestor tinha que todo dia ir lá e mandar um lead para cada pessoa. Mandar um leadzinho para cada... E nisso já perdeu o time, já, né, embaralhou tudo. A gente começou a trabalhar com a roleta dentro do WhatsApp, em que a pessoa chegava com o código ali do empreendimento, bateu na roleta, jogou. Verifiquei aqui, o gestor colocou a ordem, verifiquei aqui. Tá, esse aqui é da região tal, envia para ele e já cai direto na fila de atendimento dele. Não vai cair só no CRM para ir lá buscar. O que já é legal. Pô, caiu no CRM. Mas não, caiu na fila de atendimento dele, aí ele já começou a atender. Lembrando, código, a gente verificando nível de detalhe, já respondeu todas as questões dele, chegou resumidinho, para ele, a partir dali, continuar aquela venda. E isso com todos os dados. E aí, um outro problema que eles tinham é que cada um fazia uma coisa de um jeito. E eles não tinham nenhuma forma de metrificar e tal. E a conversa com o corretor também é muito rica para ensinar a IA. Não só a base de dados. Eu vou lá conversar com ele e tal. A conversa com o corretor traz muito insumo para a gente alimentar a IA depois. Então, ter a conversa dentro da plataforma também faz muita diferença. E também poder acompanhar todo mundo que está... De que jeito que ele está atendendo. Eu vou precisar usar outra ferramenta para mudar o status do cliente lá no funil? Não, lá a gente trabalha já com a pessoa entrou, entendemos a entrada do lead, já está lá no Kanban. A partir da conversa, já dá para a gente ir alterando os status. Alterou os status? Gatilho de envio. Já envia uma comunicação. Então, eu acho que ter essa visão do todo, ter o controle de toda a jornada, faz a gente ter dados melhores para poder atender melhor, para poder facilitar a vida não só do cliente, como do corretor. E do gestor, lógico. A gente, trabalhando com CRM, né, se cria mecanismos para forçar que o corretor cadastre as informações, preencha as informações, né? Porque são muitos leads. Então, bom, eu fazia um monte de treinamento lá e tal para os corretores cadastrarem as informações. E esse sempre foi um dos grandes desafios, né? De você ter as informações cadastradas no sistema, até para poder cruzar essas informações. Então, ler as informações da conversa pregressa da IA também ajuda, né? Para não perguntar as mesmas informações para o cliente, né? Como que você faz na imobiliária esse processo, né? Você tem um incentivo para o corretor cadastrar as informações, até porque você deve um feedback ao proprietário, que deve ser um feedback mais valioso, porque ele coloca o imóvel só na sua imobiliária. Naturalmente, ele precisa de um feedback, por exemplo, como que está meu imóvel, né? O pessoal está gostando? Não está? Quantas visitas teve? O que os clientes estão achando do meu imóvel? Como é que você faz esse trabalho? Então, como o trabalho é de exclusividade, cada corretor ele acaba tendo uma carteira bem pequena e cada corretor ele fica responsável, então, por aquele imóvel. Então, é um sistema um pouco diferente das imobiliárias tradicionais, onde você tem ali o anúncio e o cliente entra em contato e ele vai ser atendido por um corretor, entre aspas, aleatório. Quando você tem o imóvel anunciado em exclusividade, ele sempre vai ser atendido por aquele corretor específico, porque aquele corretor seria o corretor que conhece, de fato, aquele imóvel. Então, a partir do momento que ele entra em contato, especificamente por aquele imóvel, então ele tem duas alternativas. Ou ele já é direcionado diretamente para esse corretor, né, do anúncio, ou se ele entrou em contato pela IA, ele vai ser direcionado por uma equipe que a gente tem, que é uma equipe interna de atendimento, que aí é uma equipe direcionada só para atendimento de clientes compradores. Então, é uma equipe que, inclusive, ela serve para repescar os leads de clientes compradores, porque a nossa equipe de corretores que cuida da carteira, ela acaba se concentrando um pouco mais nos vendedores. Então, tem essas duas equipes que trabalham em paralelo. E o incentivo dos corretores em usar o CRM,
acaba sendo, de fato, a ferramenta de qualificação e o que o CRM traz de volta. Porque, quando você qualifica o cliente e, automaticamente, o CRM já te devolve algumas possibilidades ali de opções que se encaixam para aquele cliente, o corretor acaba tendo um trabalho a menos, né? Que seria aquele trabalho de pesquisa que ele teria, de fazer o próprio filtro dentro ali do site. E outra coisa interessante é que, a partir do momento que você cadastra o lead, se entrar em algum momento algum imóvel com o perfil daquele cliente, o corretor também é notificado. Então, isso também faz com que o corretor se sinta incentivado em usar o CRM, porque, a partir do momento que ele cadastra aquele lead, ele sempre vai ter o lembrete da plataforma de algum imóvel que tenha entrado com o perfil daquele cliente. Então, acaba sendo a própria memória ali do corretor trabalhando ali para ele acabar vendendo mais automaticamente, né? Legal, que bacana. Na gamificação, a gente começou a colocar incentivos para o corretor na medida com as missões diárias e missões semanais. Então, o corretor tem lá a missão diária de fazer, sei lá, 20 follow-ups, aí ganha pontos também. Missões semanais, aí fazer 3 visitas, aí acaba ganhando pontos também, e aí ganhando prêmios também. E aí, nesse sentido, a gente conseguiu ajudar a aumentar o engajamento no CRM. Isso foi uma consequência, como uma externalidade positiva, que foi bem interessante. Com a gamificação, a gente conseguiu também endereçar essa dor, né, de o corretor conseguir perceber valor em lançar informações. O que acontece depois, quando ele se dá conta que ele não se recorda de todos os atendimentos, né? E ajuda também para as automações de marketing digital que vocês podem trazer também depois, né? Porque grande parcela, a maioria, não fecha na primeira visita, né? Vai fechar na quarta, quinta visita, né? Pessoal, a gente está agora para a parte final. Eu queria abrir para vocês deixarem uma mensagem, cada um deixar uma mensagem aqui. O que vocês recomendam, né, com relação ao atendimento para atender, né, para conseguir endereçar essa demanda desse cliente cada vez mais bem informado, que a gente estava falando aqui, cada vez mais imediatista, que quer um atendimento 24/7, né, que não tem horário, né, e exigente, né? Quem quer começar aí com as mensagens finais? Aí? Vocês querem começar para continuar a ordem? Bom, pode até parecer repetitivo, mas é o que acontece, tá, gente? Então, vamos pensar aqui na jornada. Nós temos que municiar bem o cliente. O cliente não vai entrar nos horários comuns, é difícil. A maioria dos clientes vão entrar fora do horário. É atender o cliente. Para quando o corretor entrar, ele também, quando vê o resumo, ter o máximo de informações para ele. Se ele, vamos supor que o cliente voltou daqui uma semana, aí o cara pode pegar e gerar um resumo de tudo que ele já falou para não ter que ler todo o histórico. O quanto mais ferramentas a gente tiver para auxiliar na venda, melhor. Esse é o segredo hoje e cada vez mais. Ter vários agentes. Então, você tem um... Eu brinco, eu chamo de Alfred, né? O pessoal fala, a gente tem um agente chamado Alfred, que é o cara para tirar qualquer dúvida ali, para você ter informação para o cliente. Porque, se você não tiver informação, você não tem venda. Ponto. É tipo um copilot. É um copilot. Então, assim, só que a gente colocou Alfred porque eu sou muito fã do Batman, né? Então, eu, já puxando aqui para o meu lado nerd, né, coloquei Alfred. Então, assim, quanto mais informações, melhor. Então, assim, municiar, tá atento, não trocar... que nem a questão da busca inteligente. Gente, ali você coloca ali para IA, nossa, fala assim, eu estou procurando alguma coisa em Ibirapuera, eu tenho 3 filhos, eu vou te sugerir 3, 4 imóveis. E a proximidade, o que você quer? Proximidade, isso, aquilo, e a IA trilhar. Então, assim, a ferramenta está aqui, é só vocês terem as ferramentas certas, na hora certa, na etapa certa. A etapa do cliente, desde a entrada até a assinatura do contrato, ela é muito grande. E para todas essas etapas você precisa, até porque você tem... A gente falou muito de só que a gente esqueceu que tem um ser abençoado por Deus, que se chama corretor, que ele pode chegar lá na hora e falar assim, você não gostou? Então eu vou te oferecer de outros lugares. Isso acontece, vocês sabem muito melhor que eu, tá? Então, ele oferece de outros lugares. Então, até o
pós-visita, a gente está preocupado com o agendamento. E depois que o cara visitou, vocês perguntaram se ele vai fazer proposta? Como foi a visita do corretor? Eu preciso que o humano faça isso, eu preciso ter um setor todo. Eu lembro que no 123 a gente tinha isso, a gente ligava para perguntar se o cara visitou. Você lembra disso lá, quando a gente... Não, e é um grande desafio nas incorporadoras, por incrível que pareça, é ter o registro das visitas. Exatamente. Que é um custo, cada cliente que visita é o quê? R$2.000, R$3.000. Você pega todo o valor de marketing investido, divide por quantas visitas teve, você tem esse valor. Sim. Imagina o custo que é perder um atendimento. Então, tantas etapas, e assim, ninguém tem ferramenta, tem todas as ferramentas para isso, e para ter isso, você precisa entender o negócio. Volta para o negócio que eu falei. Gente, não é pegar, fazer um prompt, jogar lá no chat GPT e falar assim, agora eu vou atender o meu cliente. Olha, eu sou o cara. Tá? Pelo amor de Deus, gente. A gente está assim, ó, eu vi lá 2 anos trabalhando nisso, nós estamos há 2 anos e meio, e está tudo em beta, tudo em teste o tempo todo. Não falar que você tem um negócio pronto, perfeito, você nunca vai ter. Também nunca espere ter. Tá? Então, assim, é aprendizado o tempo todo. E, de novo, entenda as dores. Onde o calo está apertando. Etapa a etapa. E etapa é longuíssima. Para isso, você precisa ter o CRM te auxiliando o tempo todo. Sem isso, não vai dar certo. Se só focar no conversacional e esquecer o restante... já era. Então, assim, fica a minha dica aí para todo mundo. Tem diversas empresas aí qualificadas para ajudar. Se precisar, a gente está aqui. Tem a Smart Talks também. Tem outras empresas aí. É questão de você ter o match, né? Brincar aqui, ter o seu match e fazer o negócio acontecer. Boa. Rafael Chamusca, que mensagem você gostaria de deixar aí como mensagem final? Olha, eu acho que a gente falou de gargalo e eu acho que essa fragmentação é um gargalo bem forte, porque faço isso com um sistema, isso com outro, eles não se conversam, isso aqui eu uso planilha, isso aqui eu faço manualmente. Quanto mais a gente conseguir ter os dados unificados num só local, eu acho que facilita muito. E facilita também para a IA ajudar, porque ela vai poder conectar essas informações. Então, a gente trabalhar a jornada completa gera confiança. Depois, beleza, fechou a venda, vamos perguntar o que achou da venda, vamos armazenar essa informação, vamos saber como usar essa informação depois. Então, eu acho que ter a jornada completa é muito importante para a experiência. E tentar desfragmentar também essas conexões é importante. Boa. Karen, mensagem final. O que você recomenda para o pessoal? Bom, para complementar a fala dos colegas, do primeiro painel, uma coisa que o Michael da Kenlo falou foi bem impactante, né? Não adianta nada uma quantidade de leads chegar e depois você não conseguir converter. A gente tem o trabalho da tecnologia ao nosso favor, mas é muito importante também continuar investindo no trabalho base, que é o trabalho de atendimento, de comunicação. E, além dessa parte de tecnologia, por exemplo, a gente quer investir muito nessa parte do humano, tete-a-tete. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem tentado investir muito em hospitalidade, que é a chave que a gente acredita que vai virar. Então, pega o IA, ajuda o IA a otimizar tudo o que é necessário para, quando chegar no pedaço do humano, você conseguir fazer o humano da melhor maneira possível e transformar a experiência do cliente em realmente uma experiência personalizada e única. Sensacional. Pessoal, estamos chegando no fim aqui desse painel. A Play to Sell é uma das residentes aqui do ecossistema do GenAI Lab. A gente trabalha com gamificação para corretores. Estaremos aqui no Happy Hour, que também a gente está copatrocinando também. Os demais também espero que estejam aqui. Então, vocês têm essa oportunidade depois de trocar uma ideia com cada um deles aqui, dos demais também participantes aqui do evento. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado a todos aí pela presença e por fazer esse painel. Que sucesso que está sendo. Obrigado, Mário.